uma experiência sobrenatural no Paraná. Boa noite, eu sigo seu canal e gostaria de contribuir contando uma experiência recente pela qual eu passei. O meu nome é Marcelo Alberto, eu tenho 55 anos de idade e saí da capital paulista há 2 anos com a minha família e viemos residir na região de Ponta Grossa, no Paraná, especificamente na zona rural da cidade de Jaguariaiva, a 40 quilômetros do município mais próximo, em um sítio cercado por matas. Eu não tenho razão alguma para me esconder, o caso é verdadeiro e faço questão de que as pessoas tomem conhecimento de que os humanos são apenas mais uma das muitas classes que habitam este planeta. Além dos reinos animais, vegetal e mineral, o reino espiritual também é uma realidade aqui, embora a maioria não acredite nisso. Essa dimensão vibra em uma frequência inatingível pelos sentidos do corpo material. O que é espiritual só pode ser percebido por aqueles que não estão totalmente limitados pela matéria. Para mim, essas coisas fazem parte da realidade de todos os dias da minha vida, pois desde a mais tenra infância eu tenho contatos visuais e auditivos com esse reino invisível. Eu mesmo me considero uma pessoa sobrenatural devido ao fato de carregar em meu ser o conhecimento desses mistérios. Além da percepção e do discernimento, isso me dá certos privilégios. Eu não digo isso por presunção, mas pelas muitas experiências já vividas ao longo da minha vida. No entanto, não são as histórias antigas que me trazem aqui, mas um fato que ainda está em curso, e é um caso que ainda estou tratando e que pode ter outros episódios à medida que for necessário. Essa situação ocorreu à noite e fomos entender que se tratava de algo sobrenatural cerca de 1 ano e meio depois de termos nos mudado para cá. Para esclarecer melhor, o local onde vivemos é um bairro de pequenos sítios. Estamos no final da rua que dá acesso a uma porteira do sítio vizinho. Muitas pessoas passam por ali, pois há um caminho de acesso público para a rua de baixo. Esse acesso, na verdade, é uma viela que foi feito bem ao lado da minha casa de divisa dentro do sítio vizinho, que possui uma residência. É apenas um pasto com uma restinga de mato, contendo assim um pequeno bosque com predominância de eucaliptos, até o sítio que fica na rua de baixo. Esses detalhes são importantes para que todos entendam a história. Como estávamos acostumados com o tráfego constante de pessoas por ali durante o dia, não estranhamos quando à noite, e muitas vezes já bem tarde, víamos uma lanterna passando para lá e para cá. Da janela do meu quarto, sempre notávamos essa movimentação. Comentei algumas vezes sobre o risco de acidentes com cobras, já que havia muito mato, acreditando que se tratava de pessoas caminhando ali durante a noite. Essa percepção mudou no dia em que eu estava com os meninos de casa, concretando uma escadaria externa. Como não conseguíamos terminar o trabalho durante o dia, ele se estendeu um pouco pela noite. Faltava menos de 1 metro quadrado para acabar de desempenar o concreto. Foi quando o relógio marcava 19 horas e alguma coisa. A noite estava escura no local, pois a região é cercada por altas colinas cobertas de mata. Nesse momento, o cachorro de casa veio na minha direção, querendo passar justamente sobre a parte já concretada. Ao mesmo tempo, uma lanterna apareceu na viela. Eu chamei a atenção do cachorro e no mesmo instante a lanterna se apagou. Aquilo me chamou a atenção. Avisei aos meninos e ficamos esperando que a pessoa logo surgisse na rua, pois não havia um outro caminho.
ou então passar pela frente da nossa casa. Mas nada aconteceu, ninguém apareceu. O que ocorreu foi um forte cheiro de fumo de corda queimando. Foi quando a ficha caiu. Eu comentei com os meninos que aquilo não podia ser gente. A partir de então, começamos a observar com mais atenção e fomos confirmando nossas suspeitas. Aquela luz passava por ali muitas vezes durante a noite, até perto do amanhecer. Surgia na porteira e descia, simulando uma pessoa com uma lanterna na mão. Cerca de meia hora depois, voltava no sentido contrário. Eu monitorei isso por mais de um mês. Eu até busquei informações nos sítios vizinhos e acabei descobrindo que uma das famílias que mora do outro lado desse sítio também estava vendo a luz e eles estavam preocupados, pois eles pensavam que poderiam ser ladrões espionando o local. Foi quando eu relatei a minha experiência para esclarecer o que de fato era aquilo. Mas eu não me aquietei, aborrecido com toda aquela situação e lembrando de certas coisas que já conhecia sobre aparições. Eu pensei até nos diversos nomes que esses fenômenos recebem ao longo da história. Muitos acreditam serem almas de outras pessoas vagando, outros interpretam como seres de outro planeta. Mas os mais antigos os chamam de Boitatá, Mãe do Ouro, entre outros mitos que surgem por causa dessas aparições. Nos dias de hoje, entretanto, temos algumas evidências que nos permitem uma melhor compreensão. Cito aqui a história ocorrida no município de Colares, no Pará, o fenômeno que ficou conhecido como chupa-chupa. Esse evento foi investigado pela Força Aérea Brasileira entre os anos de 1977 e 1978, após inúmeras denúncias e pedidos de socorro. Durante 4 meses, moradores da cidade relataram ataques de objetos voadores luminosos que causavam queimaduras e marcas no corpo. Essa operação foi liderada pelo capitão da aeronáutica William de Holanda e ficou muito conhecida como Operação Prato. O fenômeno se inseriu em um contexto ainda maior, pois na época uma grande onda de observações de OVNIs estava sendo relatada desde a Baixada Maranhense até a divisa com o Pará, na região do Rio Gurupi. O caso de Colares teve ampla cobertura da imprensa, do rádio e da televisão, que divulgaram histórias de encontros traumáticos com esses objetos, com os habitantes de vilarejos e povoados. O terror entre a população foi enorme. No entanto, eu tenho razões muito sérias para entender e acreditar na real natureza desses OVNIs e na missão deles, que no caso para mim é roubar, matar e destruir. As suas aparições não ocorrem apenas para assustar as pessoas. Elas exercem uma certa influência muito mais nociva, promovendo mortandades, homicídios e inúmeros outros terrores que vemos todos os dias na mídia. Pensando nisso, resolvi tomar uma atitude. Aguardei o momento certo para o confronto. Então, em uma noite, tivemos um apagão. O céu estava negro, nublado e muito frio. Poucos dias após o último ciclone que atingiu o nosso litoral sul, olhei para a mata lá fora, o brilho me provocou e senti-me estimulado por aquele momento. Eu saí de casa e fiquei bem próximo à viela, aguardando a aparição, e enquanto isso, entoava cânticos espirituais adorando o Redentor. Eu senti um fogo percorrer todo o meu corpo e uma presença sem igual. O meu espírito se fortaleceu e mais de uma hora se passou nessas consagrações, porém nada aconteceu. Já perto das 23 horas, no fundo do sítio, logo abaixo do galinheiro que havíamos acabado de construir, eu vi algo. Não era uma lanterna de mão, era uma bola de fogo. Ela era enorme. Ele veio morro acima, crepitando como cabos elétricos em curto-circuito.
Ali ficou evidente que aquilo na verdade veio para me causar pânico ou até mesmo para me fazer algum mal. No entanto, eu não senti medo e a minha reação foi imediata, pois eu parti para cima daquilo e exigi que se identificasse, estando a pouco mais de 2 metros daquele núcleo gigante de fogo. Eu pude ver claramente o seu centro e era como se fosse um braseiro ardente por um instante, até que aquilo se apagou, deixando tudo negro novamente. Eu continuei a falar com aquilo, o repreendendo e o proibindo que continuasse ali. Em seguida, aquela mesma luz deu um sinal, agora bem mais ameno e pequeno. Ela estava lá na porteira no final da rua, próximo à entrada do meu sítio, no sentido oposto de onde nós nos confrontamos. Ela estava sobre uma árvore e a luz piscou e se manteve na cor âmbar, quase se misturando com a escuridão daquela noite. Então me dirigi até lá e cheguei bem perto daquele ser, fazendo-o entender que ele não era bem-vindo, e ele se apagou de vez. Desde então, no final de junho do ano de 2023, essa mesma aparição desapareceu e não a avistamos mais. No entanto, eu continuo vigilante, pois eu tenho minha família e animais aqui no sítio. Sem contar que eu tenho experiência e conhecimento no combate a esse tipo de criatura, e eles já sabem disso, até mesmo por meio de várias batalhas já travadas. Eu estou pronto para destruir qualquer ser que se aproxime com intenções malignas, e aproveito esta grande oportunidade para fazer deste depoimento um comunicado oficial e deixar um recado para todo o universo invisível das trevas. Eu não brinco com coisas sérias e não aceito opressão ou ameaças de braços cruzados, pois eu irei reagir sempre que for necessário. Agradeço aos seres humanos e aliados que ouviram meu depoimento, e que Deus abençoe a todos nós. Abraço. A luz vermelha do medo. Boa noite, o meu nome é Augusta. Eu tenho 61 anos de idade e sou de São Paulo, capital. E há algum tempo venho o acompanhando. O que mais gosto no seu canal é que, além das histórias de assombrações, espíritos e coisas do gênero, muito se fala sobre OVNIs. Sim, o canal trata desse assunto com seriedade, o que acabou me encorajando a relatar esses fatos ocorridos no passado. Eu tinha 18 anos, era o ano de 1981. Eu já trabalhava há 3 anos em uma empresa. Naquela época, a lei permitia que se trabalhasse a partir dos 14 anos e comecei com 15, sem nunca deixar de estudar à noite. Eu tinha terminado o ensino médio no ano anterior, era no caso o colegial. Eu pensava em fazer alguns daqueles cursinhos para pré-vestibular com a intenção de entrar na faculdade de administração. No entanto, a empresa onde trabalhava me ofereceu uma bolsa de estudos para o curso intensivo de inglês em uma escola muito boa. Não havia como recusar, pois o curso duraria 6 meses, sendo equivalente a 1 ano e meio do curso normal, ou seja, ao final eu teria o certificado de estágio intermediário em inglês. O curso acontecia de maio a novembro daquele mesmo ano, com aulas de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da noite, e muita lição de casa, porém sem férias em julho. Bons tempos aqueles, que eu não tinha medo de andar sozinha por São Paulo durante a noite. Hoje em dia, nem de carro me atrevo. A escola ficava relativamente perto do meu trabalho, porém muito longe da minha casa. Para voltar para casa, eu tinha que caminhar até o ponto de ônibus e esperar por um bom tempo e escolher entre 2 opções. Pegar um ônibus que me deixava a 1 quarteirão de casa, mas que demorava muito para passar, ou pegar um outro ônibus
que me deixava 4 quarteirões de subida até a minha casa, mas que passava com mais regularidade. Logo nos primeiros dias de aula, eu sofri muito para voltar para casa devido à dificuldade com os ônibus, mas depois de fazer algumas amizades na escola, eu descobri que havia um colega que morava perto de mim e, melhor ainda, ele tinha um carro. Foi uma beleza, mas a minha alegria durou pouco, pois cerca de 2 meses depois, esse mesmo colega que me dava carona acabou quebrando o pé e ficou afastado tanto do trabalho quanto do curso de inglês. Então só me restava enfrentar a difícil jornada de ônibus, o que significava andar sozinha após as 22 horas, ficar um tempão parada no ponto e enfrentar mais uma caminhada até o portão de casa. Sem outra opção, eu fui levando, até que um certo dia de julho, o ônibus que me deixava mais próxima de casa simplesmente não passou. Depois de uma longa espera, eu fui obrigada a pegar o outro que me deixava mais longe. Desci do ônibus sozinha e assim que atravessei a rua, já por volta da meia-noite, eu senti uma sensação estranha de estar sendo observada. Essa sensação era tão intensa que eu comecei a ficar preocupada, achando que alguém estava me observando para me assaltar ou até mesmo para fazer algo pior comigo. Olhei para todos os lados tentando identificar a ameaça, mas eu não via ninguém. Havia um frio congelante naquela noite e naquela parte do bairro não haviam prédios, apenas casas. A sensação de estar sendo observada não passava, na verdade ela só piorava. Após olhar para todos os lugares ao redor e não encontrar nada, olhei para a única direção que ainda me restava, que na verdade era olhar para cima. E foi aí que eu tomei um susto tremendo, pois bem acima da minha cabeça eu vi um objeto redondo iluminado acompanhando os meus passos. Apesar do susto, eu até pensei que fosse apenas um balão com lanternas vermelhas e continuei andando. Porém, algo dentro de mim dizia para olhar mais de perto. Então eu olhei novamente e ali eu pude perceber que o que eu via na verdade não era um balão e nem lanternas. Era um objeto redondo com luzes avermelhadas. Elas giravam como os giroflex das viaturas, mas um pouco mais devagar. O objeto era bem maior do que um balão e então me dei conta de que aquilo na verdade era um OVNI. Essa constatação quase me fez perder o controle. Eu comecei a andar o mais rápido que eu podia e a cada passo ele me acompanhava, sempre se mantendo alinhado ao topo da minha cabeça. Eu tremia tanto que eu mal conseguia correr, mas só havia subida até a minha casa e mesmo com o frio daquela noite, eu comecei a transpirar e exausta, eu me encostei no muro de uma casa totalmente indefesa. Eu não conseguia gritar, a minha voz não saía. Na verdade é que eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Foi então que eu comecei a rezar mentalmente, pedindo a Deus para fazer o objeto ir embora. E foi então que, talvez por causa das minhas orações, o tal objeto subiu rapidamente na vertical e se afastou para uma boa distância. Depois que ele subiu, eu até tentei correr, mas minhas condições físicas e emocionais não colaboravam em nada. Faltavam ainda mais 2 quarteirões de subida até a minha casa e foi quase sem fôlego que finalmente eu cheguei no meu portão, porém sem olhar para trás. Quando eu entrei no quintal e olhei para o céu novamente, lá estava ele passeando no horizonte com a sua luz vermelha inconfundível. Entrei em casa correndo e fui chamar a minha mãe para ver. Eu contava a história toda. Eu estava ofegante e ao mesmo tempo em que eu puxava as cobertas dela para tirá-la da cama e levá-la até o quintal. Ela levantou relutante e quando chegou ao quintal, tudo o que ela viu foi uma luzinha no horizonte. Eu não vou mentir, eu levei uma bronca por ter tirado ela da cama numa noite gelada para ver um balão no céu. Nas 2 noites seguintes, eu ainda via o tal objeto passeando no céu de São Paulo enquanto eu esperava um ônibus à noite.
As pessoas que estavam no ponto de ônibus também o viam, e assim como a minha mãe, provavelmente achavam que era um balão, mas eu sabia que não era. A cor era diferente, o brilho também. Só quem o viu de perto sabia o que era aquilo na verdade. A minha mãe se encarregou de contar a minha aventura para a minha irmã, que era mais velha e casada e morava bem pertinho da minha casa. A minha irmã e o meu cunhado não acreditaram em mim e eu fui ridicularizada por muito tempo. Já o meu namorado também não acreditou e os amigos mais próximos também não. Eu virei motivo de chacota por todos os lados e, sendo assim, nunca mais comentei nada com ninguém sobre o contato. Eu até pensei, eu sei o que eu vi, ninguém nunca vai poder mudar isso. Mas se os ETs quisessem mesmo me fazer algum mal, eles teriam tido a chance. Eles tiveram toda a chance de virar essa página na minha vida. Apesar do medo de ser perseguida novamente, ao descer do ônibus, nada mais aconteceu. Já o colega que me dava carona após o seu longo afastamento, acabou desistindo do curso. 10 anos se passaram. Estávamos agora em dezembro do ano de 1991. Era uma sexta-feira, mas não uma sexta qualquer. Era o dia do meu casamento. A essa altura da vida, com 28 anos de idade, eu havia terminado o inglês. Sim, eu fiz outro intensivão de 6 meses no nível avançado, só que em uma outra filial da escola. Eu havia também me formado na faculdade, juntado dinheiro e estava finalmente me casando. Já a minha irmã e o meu cunhado, que tanto me zoaram na época da aparição do OVNI, agora tinham 3 filhas pequenas e se mudaram para a região de São José do Rio Preto. Eles vieram a São Paulo só para o meu casamento e voltaram na mesma noite para casa, já que tinham um pequeno comércio na cidade deles e não tinham quem deixasse tomando conta. E assim fizeram. Por volta das 10 da noite se despediram de todos, entraram no carro e rumaram para a via Anhanguera e posteriormente pegaram a via Washington Luiz. E foi na Washington Luiz que as coisas começaram realmente a ficar estranhas. Contam eles que a certa altura da viagem avistaram um objeto luminoso voando relativamente baixo sobre a estrada. O objeto sumia e voltava, e eles começaram a ficar angustiados. Em certo momento, o objeto sobrevoou relativamente baixo em cima do carro e puderam reparar que era um objeto redondo e grande com luzes giratórias na parte inferior. Quando pensaram que o objeto havia ido embora, o objeto fez uma outra sobrevoada daquelas sobre o carro e jogou um feixe de luz branca em cima deles, iluminando todo o carro. Nessa hora, o meu cunhado olhou em volta e não viu nenhum outro carro na estrada. Em nenhum dos sentidos, na verdade. Todos ali ficaram paralisados de medo. O meu cunhado parou o carro no acostamento e uma das minhas sobrinhas chegou a vomitar de tanto medo. Depois de algum tempo, começaram a ver outros carros circulando e o objeto parecia ter ido embora. Eles então, sem uma outra alternativa, seguiram viagem e até hoje não sabem direito o que havia acontecido naquela noite e nem como demoraram 7 horas para chegarem em casa. Porque o tempo de carro de lá até a região é cerca de 4 a 5 horas. Para eles, o tempo em que o OVNI os infernizou teria durado apenas uns 15 minutos no máximo. Mas parece que não foi bem assim. Bom, eu fiquei sabendo dessa história quando eu voltei da minha lua de mel. No fundo, até me deu vontade de dizer: bem feito seus filhos da mãe por me ridicularizarem no passado e agora passaram pela mesma situação pela qual eu passei. Mas eu acabei não dizendo nada. Eu sabia o que era passar por aquilo. Confesso que eu fiquei muito chateada com a minha mãe e as outras pessoas que acreditaram no relato deles e não no meu. Só porque eles tiveram contato em grupo e eu tive o meu sozinha. Só pode ser por isso. Ou então, porque a minha irmã conta as coisas com muito mais dramaticidades e eu não sei, mas
Eu fiquei chateada. Parece incrível o que eu vou contar agora. Eu falei dos anos 1981, 1991, mas o de 2001 tivemos um outro avistamento. Parece que o encontro é marcado a cada 10 anos. Quando eu digo tivemos, é porque eu estava dirigindo pela via Anhanguera e comigo estavam 2 das minhas 3 sobrinhas, agora estavam mocinhas. A minha irmã e a sua família nessa época já haviam voltado a viver em São Paulo e morávamos todos perto uns dos outros novamente. Estávamos voltando para São Paulo numa noite de semana, que era véspera de feriado. Eu não me lembro se era segunda ou sexta e nem o que fomos fazer para os lados de Jundiaí naquele fim de tarde e começo de noite. Nem mesmo o motivo de irmos apenas às 3, na verdade eu não me lembro. O mais provável é que saímos para comer bobagens feitas de milho, como por exemplo pamonha, e vendia pela estrada. Afinal, tínhamos essa mania e a rodovia era pertinho das nossas casas. Bom, quase chegando a São Paulo, na altura do trevo do Pico do Jaraguá, uma das minhas sobrinhas avistou um objeto voando do lado direito do carro. Eu estava dirigindo e não consegui ver direito o que ela estava apontando. Só vi mesmo quando o objeto ultrapassou o carro, se mantendo do lado direito da estrada. As minhas sobrinhas disseram que era muito parecido com o objeto que as assustou no ano de 1991. Eu também achei parecido com aquele que eu vi em 1981. O objeto é voando baixo, sentido interior capital, e dessa vez eu consegui ver um detalhe: janelinhas iluminadas por toda a sua volta. Era aquele típico disco voador das ilustrações. Naquele começo de noite, muita gente viu esse objeto. Muitos estavam parando o carro na estrada para observar melhor. O objeto voava tranquilamente, silencioso e até estava devagar, indiferente aos olhares embasbacados dos motoristas. Era lindo. Dessa vez, nenhuma de nós sentiu medo e o seguimos com o olhar até ele desaparecer de nossas vistas. Agora, se você me perguntar o que aconteceu em 2011, eu já te respondo rapidamente. Aconteceu nada. Mas todos esses acontecimentos me tornaram uma pessoa aficionada por ufologia. Acompanho notícias, leio relatos, livros, assisto programas. Eu fui até conhecer o Jorge Tucasas do programa Alienígenas do Passado. Foi quando ele veio ao Brasil. Muitas vezes eu tenho sonhos envolvendo OVNIs e um dia, se Deus quiser, eu ainda farei um turismo ufológico. Bom, esse é o meu relato. Espero que gostem. Fiquem com Deus. Um encontro sobrenatural em Rio das Ostras. Olá, amigos do canal. O meu nome é Roberto e moro na cidade de Rio das Ostras, na região dos Lagos, no litoral norte do Rio de Janeiro. O fato que eu irei narrar nesta história aconteceu comigo há mais ou menos uns 30 anos. Até hoje, trago viva em minha memória a lembrança do que eu vivi naquela noite. Todas as vezes que eu vejo uma discussão ou um debate sobre OVNIs, lembro-me desse episódio e chego à conclusão de que quem diz que não acredita nesse tipo de contato ou aparição, na verdade é porque não deve ter prestado atenção direito nas coisas que acontecem ao seu redor. Eles são bem mais comuns do que nós imaginamos. Eu estava em casa em uma tarde de domingo, o ano era 1992. Foi quando um amigo me chamou para irmos à casa de um outro amigo buscar alguns jogos para o nosso videogame. Eu moro em uma área rural, não muito longe do centro da cidade, e a casa desse meu amigo ficava aproximadamente uns 3 quilômetros da minha. Apesar da distância, resolvemos ir a pé, pois poderíamos cortar caminho para uma fazenda abandonada e chegar em casa antes do anoitecer. Fomos até a casa desse amigo
mas ele não estava. Então ficamos esperando um pouco e acabamos não percebendo que já havia escurecido. Como ele não chegava, decidimos ir embora. Isso já era entre 7 a 8 horas da noite. No caminho de volta, passamos novamente pela fazenda abandonada, pois era o trajeto mais curto. Caminhávamos em passos largos quando, atrás de um pequeno morro, a cerca de uns 30 metros de onde estávamos, surgiu algo muito iluminado. A princípio, achei que fosse um trator e vi também pequenos focos de luz que se moviam ligeiramente pelo matagal alto. Inicialmente, eu até pensei que fossem lanternas de alguém caçando. O meu amigo ficou um pouco assustado e eu disse para ele se acalmar, pois provavelmente era apenas um trator. No entanto, para minha surpresa, logo após eu pronunciar essas palavras, um objeto surgiu erguendo-se a uma altura de mais ou menos uns 6 metros do solo. Meus amigos, imaginem o tamanho do nosso susto. O objeto não era muito grande, tinha mais ou menos o tamanho de um micro-ônibus, mas o que nos deixou petrificados foi a luminosidade que ele emanava. Era algo tão grandioso e tão colorido, e as luzes eram tão fortes que pareciam refletores de um estádio de futebol, talvez até multiplicados por 10. Ele lançou aquela luz sobre a mata e por um instante pareceu que o sol havia nascido e estava bem alto, brilhando no céu. Eu fiquei bestificado e meio zonzo. Já o meu amigo tremia muito e chorava baixinho de medo. Foi quando de repente eu senti uma forte atração. Era um misto de curiosidade, medo, coragem e fascinação. Algo me impulsionava a chegar mais perto daquele objeto. Era como se eu estivesse hipnotizado. Era como se alguma coisa estivesse me chamando para dentro dele. Eu ouvia mentalmente uma voz ou até mesmo um som parecido com uma voz humana que me convidava a ir com eles. Apenas imaginava as coisas que poderia ver e sentir se realmente eu aceitasse. Eu estava completamente seduzido por aquela luz e comecei a caminhar em sua direção. Foi nesse momento que o meu amigo me agarrou pelo braço e gritou comigo, perguntando se eu estava ficando maluco e o que eu estava tentando fazer. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia prestar atenção no que ele dizia. Parecia que minha mente estava obcecada por aquela visão. Só tenho lembrança até esse ponto. Eu não me lembro de nada do que havia acontecido depois. A minha consciência apenas retornou algumas horas depois. Todas as vezes que eu tento me lembrar, eu visualizo algo como uma tela preta, um grande borrão e alguns sons desconexos e confusos. Mais tarde, naquela mesma noite, o meu amigo me contou que naquele momento ele me sacudiu e eu nem reagi. Foi quando de repente eu consegui voltar a mim, algo que até hoje eu não sei como aconteceu. Nós dois fomos nos afastando vagarosamente, mas as pequenas luzes que vimos continuaram nos seguindo até a saída da fazenda. Sempre a uma distância de cerca de 40, 50 metros, sem percorrer e se esconder. Eu sei que muita gente não acredita em mim e entendo quando as pessoas duvidam, mas o meu amigo e eu sabemos que tudo aconteceu de verdade. Até hoje, esse meu amigo serve de prova viva e não me deixa mentir. Afinal, ele também passou pela mesma experiência. Muito obrigado ao canal pela grande oportunidade de contar o meu relato. Eu deixo aqui um grande abraço a todos.